sempre tem algo novo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que como os irmãos oraram, que a palavra possa tocar o seu coração e te abençoar. Amém? Nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 João, capítulo 4. Primeira João capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 7 até o 13. Amém, queridos? Podemos ler? Versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Amém? Somente até aí, queridos. Eu gosto bastante desse texto. O Senhor fala bastante comigo quando eu leio a respeito da revelação verdadeira do amor de Deus. Por que eu digo revelação verdadeira? Porque muitas pessoas, às vezes por não ter ainda entendimento completo sobre isso, ou porque ainda não conhece a vida em Deus, às vezes a pessoa confunde amor com benefício. As coisas que Deus nos dá, os benefícios de Deus, os privilégios, as curas, milagres, sinais. A revelação do amor de Deus não está nessas coisas. Isso é graça, é bondade, é favor de Deus. A revelação perfeita do amor de Deus consiste no fato de Cristo ter morrido por nós na cruz. A revelação completa do amor de Deus está totalmente revelada em Cristo. É isso que é o cerne do amor de Deus. O fato dele nos amar de uma maneira tão especial, a Bíblia fala de tal maneira, que Jesus foi entregue por mim e por você. Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado sem que ele tivesse nenhum pecado. E esse amor, queridos, foi revelado a nós na cruz. Não tinha jeito para nós, estávamos separados de Deus desde o Éden. É isso que a Bíblia diz. Mas Jesus, por ordenança do Pai, e também por um desejo do seu coração, a Bíblia diz, abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo que ele tinha por amor. Foi isso que Jesus fez, conforme a canção que nós cantamos, né? Se esvaziou da sua glória, né? Se esvaziou completamente, se tornou homem, para viver aquilo que nós vivíamos somente para nos salvar. Ele nos amou. Está escrito lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus também não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Jesus se humilhou, e ele se tornou obediente. Obediente de uma maneira, irmãos, que homem nenhum na terra seria capaz. Jesus enfrentou a morte, morreu pelos pecados que jamais cometeu, apenas porque nos amou. É essa a revelação do amor de Deus. E, queridos, se Deus não nos desse absolutamente mais nada, a partir da cruz, Deus não fizesse mais nada na minha e na sua vida, ainda assim seríamos totalmente devedores. Sabe o que Deus ministra no meu coração, irmãos? Que nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos pelo que vivemos. Nós precisamos ser gratos por aquilo que Ele fez. Precisamos ser gratos pela bondade de Deus, porque Ele ainda continua fazendo milagres na minha e na sua vida. Ele ainda continua sendo generoso comigo e com você.
Não precisava, porque Ele já fez tudo o que tinha que ser feito, mas Ele continua nos abençoando. O ser humano não pode, eu e você, não podemos confundir o amor de Deus com benefícios que desejamos. Não podemos confundir o amor de Deus com coisas que queremos. Porque isso enfraquece, isso rouba o nosso coração, isso faz com que nós venhamos à igreja apenas porque desejamos algo. E quando esse algo acontecer, nós não teremos mais o mesmo amor que dizemos ter por Deus. É uma cilada. Quantas pessoas, muitas vezes nós conversamos e elas dizem, eu não me sinto amado, eu não me sinto amada, mas por quê? Porque Deus não faz isso aqui, ó, que eu quero. Porque Deus abençoou o meu irmão aqui do lado com isso, com aquilo, e Ele não fez. Mas espera aí, o amor de Deus não é revelado nas coisas que você quer. O amor de Deus não é revelado nas coisas que eu quero. Porque se fosse assim, seria muito fácil, né? Deus não nos deve nada, irmãos. Nós é que devemos tudo a Ele. Nós é que devemos todas as coisas. O Espírito Santo nos revela, queridos, o verdadeiro amor. E sabe o que o verdadeiro amor faz? O próprio Espírito Santo de Deus em nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas sabe o que acontece conosco? Conosco não vamos trazer isso para nós. O que acontece assim no geral? Existe um bando de crente mimado. Agora comecei. Um bando de crente mimado. Que quando Deus não faz o que eu quero, esperneia. E reclama. E joga a culpa no outro. Mas é porque você não me visita. Mas é porque você não vem aqui me dar uma força. É porque você não vem aqui falar o que eu tenho que fazer. Eu sei lá o que você tem que fazer. Vai orar. Deus, o que é que eu tenho que fazer, Senhor? Fala comigo. Porque quando é para eu ser abençoado, aí alguém tem que vir me abençoar. Porque eu mereço ser abençoado. Mas quando é a parte da minha responsabilidade, é porque o outro não veio fazer o que eu queria. Gente, nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que nós declaramos como filhos de Deus. É muito gostoso quando nós cantamos aqui que amamos ao Senhor. É muito gostoso quando nós declaramos aqui, como foi hoje de manhã, o nosso Deus em uma só voz, cantamos aleluia. Eu canto aleluia quando as coisas não estão do jeito que eu quero. Porque se eu não canto, tem alguma coisa errada comigo, e é comigo. Não adianta eu transferir, irmãos. Senhor, é comigo, pode falar comigo, cobra de mim, Senhor. Mas isso é se responsabilizar. Crente que não se responsabiliza não cresce. Irmãos, crente que vem na igreja todos os dias e não todos os domingos, e não assume a sua responsabilidade diante de Deus, ele não é crente, ele é um religioso. Ele vem na igreja, ele ouve a palavra e ele vai embora do mesmo jeito, e alguns não estão nem ouvindo, porque está conversando. Outro dia a irmã falou assim, pastora, não tem condições de sentar em certos lugares da igreja, porque as pessoas brincam, conversam, ouvem música. Eu falei, na hora do culto? Eu falei, irmã, muda de lugar, porque essas pessoas aí vão se converter. Eu falei, nem me fala quem é. É só uma religião. Eu venho, escuto, legal, a palavra, e o culto foi bom. Pregou o quê? A Bíblia, sei lá, a palavra. Não ouviu. Eu não sei a diferença de ouvir e escutar, que as pessoas falam, escutou, mas não ouviu, ouviu, mas não escutou, não sei a diferença. Mas é isso aí. Ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, irmãos, eu preciso ouvir, receber, praticar. Senão é só uma religião. Faço parte de uma religião. Legal, Jesus volta, os religiosos não vai não.
Isso é muito sério, irmãos. Mas cabe a cada um de nós buscar ao Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 7 e 8 diz assim: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o Senhor, é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas permanece nele a divina semente. Ora, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se responsabilize em nome de Jesus. Porque pastor nenhum, líder nenhum, discipulador nenhum, pessoa nenhuma nessa terra pode revelar no seu coração aquilo que já foi revelado pelo Espírito Santo. Pessoa nenhuma pode ajudar você a fazer aquilo que você não quer fazer. Se responsabilize. Eu quero servir a Deus, eu quero andar com Deus, eu quero andar em novidade de vida, eu quero que essa área da minha vida mude, então eu preciso assumir a responsabilidade. Deus é amor, irmãos, e nada pode mudar isso, nada pode mudar isso. Mas a semente da vida de Deus, viva dentro de cada pessoa, é responsabilidade dela mesma. Você quer que Jesus fique vivo na sua vida? Assuma a responsabilidade com Ele. Ande segundo a palavra. Peça ajuda quando você não der conta, porque às vezes a gente não dá conta. Às vezes precisamos de ajuda, às vezes precisamos de conselho, às vezes precisamos de colo, às vezes precisamos de uma bronca, falar em nome de Jesus, olha, não vou mais falar com você sobre esse assunto. Chega, aí você fala, meu Deus, é sério. Às vezes nós precisamos disso, irmãos, mas nós precisamos nos responsabilizar, porque a divina semente é o próprio Jesus em mim e em você. Colocado em nós pelo próprio Espírito Santo. Quando amamos ao Senhor de verdade, nós permitimos que Ele transforme a nossa vida e transforme as nossas práticas. Porque antes eu fazia um monte de coisa que não agradava a Deus, foi um sacrifício deixar. E é para todo mundo, porque nós somos humanos. Mas nós não conseguimos mais ser a mesma pessoa quando Cristo começa a governar as nossas escolhas. Não é sentimento. Porque se a gente for falar de sentimento, tem um monte de coisa que a gente ainda quer, mas a gente olha e fala, não combina com Jesus. Não parece com Ele, eu não posso mais querer isso. Então eu deixo de lado os meus sentimentos e faço a escolha certa. É isso que precisa. Se alguém, queridos, vem à igreja todos os domingos, como eu disse, e não se incomoda de mudar uma área da sua vida que ela sabe que está afastando de Deus, essa pessoa não consegue avançar na vida. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, eu amo Deus, mas eu não consigo parar com essa ou com aquela prática. Meu irmão, em nome de Jesus, não entenda isso como um julgamento, mas entenda como um ensino da parte de Deus. Quando nós não amamos Deus o suficiente, a gente não consegue mudar. Sabe por quê, queridos? Jesus, andando na terra, Ele falou assim, lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se Ele não estiver acima de tudo, eu não consigo. E é como eu disse, algumas pessoas vão nos ajudar. O Espírito Santo vai nos fortalecer. Mas quantas pessoas, teve uma pessoa uma vez que ela me marcou muito, que eu falei assim para ela, eu quero te ajudar. Eu falei, porque isso que você está fazendo é um caminho de morte, você vai morrer, sabe, você vai perder a sua salvação, porque o que você está fazendo vai te afastar de Deus para sempre. Ela falou, eu sei, pastora, mas eu não quero.
Eu olhei bem nos olhos dela e falei assim, eu sinto muito, porque eu amo você. Eu falei, mas essa foi a última vez que eu falei com você. E eu não falei mesmo. E passou um tempo, essa pessoa foi distanciando, foi distanciando, foi distanciando. E hoje a vida dela está um caos. O Espírito Santo me incomodou um dia, porque o meu filho teve uma visão com essa pessoa. Ele falou, mãe, eu vi tal pessoa, não estava sonhando, eu vi tal pessoa fazendo isso, isso e isso. E ela não está bem. Eu liguei. Eu falei que eu não ia mais falar, mas eu não aguento. Eu liguei. E eu falei, como que você está? Estou ótima. Eu falei, não, você não está ótima. Eu falei, aconteceu isso, isso e isso. E essa pessoa falou assim, eu não estou entendendo nada dessa visão, porque eu estou ótima. Pode ficar em paz. Parei e falei, Jesus, está nas tuas mãos, tem misericórdia. Mas eu não posso fazer nada. Deus nos dá oportunidades, Deus dá revelação, Deus levanta pessoas para orar, Deus dá visões, Deus dá sonhos, Deus usa uma pessoa na rua que nem conhece a gente para falar uma coisa, Deus faz isso, mas a decisão é pessoal. É pessoal. Como nós podemos dizer que amamos a Deus se não damos conta, irmãos, de parar com uma coisa que muitas vezes a gente nem queria? E eu amo a Deus acima de todas as coisas? Não, não amo não, eu preciso amar de verdade. E tomar uma decisão. É necessário, queridos, decidir hoje. Amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Como que isso é um desafio? Irmãos, nós, muitas vezes, eu falei, Jesus, ainda bem que as coisas é do seu jeito, Senhor, porque nós somos tão falhos. Quantas pessoas eu já ouvi relatos que tiveram visão do mundo espiritual e foi desesperador. A gente estava falando de um caso ontem, uma pessoa teve um sonho terrível, que é a realidade do que ela está vivendo. E a gente lutou para essa pessoa ir para o encontro. A gente lutou para essa pessoa ser transformada. E todas as vezes que a gente foi atrás, a pessoa não nos recebeu. A pessoa não quis falar com a gente. A pessoa se escondeu até. Mas aí tem um sonho. Sonho é com o mundo espiritual. Ai, ora por mim, pelo amor de Deus, que eu quero que esse demônio saia. Tomara que ele fique aí, te atormentando, até você se arrepender. Mas não vamos fazer isso não. Mas é lógico que a gente ora. Mas a gente precisa conscientizar a pessoa. Falar, então, esse demônio que você viu aí é real. Escolha o outro lado. Irmãos, eu lembro que o meu pai se converteu porque ele sonhou que ia para o inferno. Eu falei, Jesus, dá mais sonhos assim. Ele sonhou que ele ia para o inferno. E que o diabo falava, até que enfim você chegou. No mesmo dia ele foi no culto e aceitou Jesus. E o apóstolo nem fez apelo, ele falou, só domingo que vem de novo. Para aceitar Jesus, aí o apóstolo falou assim, mas por quê? Ele falou, não, porque eu sonhei que eu ia para o inferno. Não quero. Eu quero aceitar Jesus. O medo serve, gente, não tem problema. Se você aceitar Jesus, serve. Mas como seria bom se as pessoas tivessem realmente revelação do que é o inferno. Eu assisti um podcast de um homem cristão, médico, acho que eu já até contei isso aqui, que ele contou de uma cena que ele viu na frente dele. Um paciente estava quase em óbito e ele falou que o ambiente escureceu. E que a pessoa começou a se debater e ele sabia que era o final. Aquilo mexeu comigo, eu falei, Jesus, se eu não tivesse o Senhor, eu me converti agora, que medo. Deus me livre para o inferno. Mas só que a gente não pensa nisso no dia a dia, quando práticas pecaminosas estão tentando nos afastar, nos separar de Deus. Pastor, o que é prática pecaminosa? Você sabe o que é, eu também sei. Fofoca, mentira, pecado, inveja e falta de perdão. A lista é infinita. Aí fofoca vai para o inferno, viu? Quem faz fofoca, entendeu? Parece uma coisa tão pequena. Mas não é pequeno, porque é pecado. E é o pecado que afasta o homem de Deus. Eu lembro de uma irmã nossa que ela sofreu muito. Que ela ficou muito enferma
E teve uma época que ela não podia mais vir para a igreja e a gente ia visitá-la. E todas as vezes que eu ia visitar ela, essa mulher, ela foi instrumento de Deus para afirmar muitas coisas na minha vida. Porque toda vez que eu ia visitar ela, ela falava assim para mim: pastorinha, por favor, canta aquela música para mim. E a música era aquela música do Davi Silva. Sei que não mereço o seu amor, sei que não mereço o seu perdão, mas eu sei que a tua graça me alcançou e a tua misericórdia me transformou. Gente, a mulher estava na cama, ela não levantava um dedo. E ela falava assim: canta, pastora, porque quando a senhora canta, eu lembro que Ele me ama. Mesmo que Ele não me curar, quando a senhora canta essa música, eu lembro que Ele me ama. Eu saía de lá constrangida. Que fé é essa? E ela falava assim para mim: quando eu estiver com Ele, eu não vou estar mais desse jeito, né, pastora? Eu vou estar em pé, né? E todas as vezes que eu ia lá, ela pedia para eu cantar. No dia que eu fui visitá-la no hospital, quando ela já não podia estar em casa, quando eu pisei, ela falou: ai, graças a Deus, canta a minha música, pastora. Eu cantei a música para ela no hospital. E a enfermeira ficou olhando assim para mim com uma cara assim, com vontade de falar: sai daqui. Mas eu falei: deixa ela ouvir também. Cantei para ela. Eu nunca mais consegui cantar essa música. Porque eu choro, não consigo. Mas é uma revelação tão profunda no coração da pessoa. Eu sei que eu não mereço nada. Não vou reclamar de estar nesse estado. Não vou reclamar de estar enferma. Não vou reclamar das pessoas ao meu redor. Não vou reclamar do que eu estou vendo, porque eu sei que eu não mereço nada. Mas Ele me amou. Ele me amou. Irmãos, ingratidão é pecado. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que não nos deixe ser ingrato com o Senhor, que não nos deixe ser ingratos uns com os outros, que não nos deixe esquecer de todas as coisas que Ele fez e faz por nós. Irmãos, Deus tem dado tantas ferramentas nesse tempo de cura para a sua igreja, dentro e fora dela. Eu conversei com uma moça esses dias, e ela começou a me contar da história dela, o que ela passou com o pai. Gente, era uma história para você falar assim: meu Deus, ainda bem que você já saiu dessa casa. É muito sofrimento. Aí ela pegou e falou assim, uma coisa que marcou muito. Eu digo isso humanamente, que ninguém deve fazer isso com o pai, viu, irmãos? Mas quando a gente ouve, a gente fica indignado. E aí ela falou assim para mim no final: mas quando eu era criança, eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim: eu aprendi que tem que honrar os pais. Ela falou: pastora, me ajuda a ser curada, mas eu não posso desonrar ele, não é mesmo? Eu falei: é isso mesmo, filha. Você não pode desonrar ele. Ela falou: mas a senhora me ajuda? Pode ser como pastora, pode ser com terapia, pode ser do jeito que a senhora quiser. Só me ajuda a me livrar dessa dor, mas eu não vou abrir a minha boca para desonrar ele. Eu fiquei olhando, eu falei: Jesus, que coisa mais linda. E é só o Espírito Santo que pode revelar isso em nós, irmãos. Sabe por quê? Na vida a gente sofre, na vida a gente tem perdas, na vida a gente tem infortúnios, a gente tem. Mas porque Ele nos amou, nós podemos vencer todas as coisas. Quando a Bíblia diz que somos mais que vencedores, é em Cristo, não é em nós mesmos. Não é baseado nas situações da vida, é baseado no que Ele fez, no que Ele é, do que Ele revelou em nós pelo Seu Espírito. Ele nos amou. Ele deixou todas as coisas. E Ele falou: olha, Ele não falou dessa maneira, mas é como se Jesus falasse assim: ó, não foca nas coisas dessa vida, foca lá. Porque a eternidade é lá onde eu estou. Para onde eu estou indo, preparar lugar para vocês. É lá. Mas a gente foca aqui, ó, na terra. Ah, fulano é falso, hein? Fulano, olha, cobrinha. E começa a ficar desanimado. Estou desanimado. Está desanimado porque é muita falsidade. Meu filho, oh, meu Deus do céu.
Se eu for olhar para essas coisas, se você for olhar para essas coisas, você vai morrer, irmão. Sem Jesus, o que é pior. Então, assuma responsabilidades. O que Deus espera de nós, irmãos, desde que fomos encontrados pelo seu amor. Que também sejamos um canal de revelação do amor de Deus, porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. O que eu vou fazer com esse amor? Eu vou amar a minha família, eu vou cuidar da minha família com amor, eu vou cuidar da minha família com diligência, eu vou cuidar da minha família com honra, porque isso revela o meu amor e gratidão a Deus. É por causa de Deus que nós honramos a nossa família. É por causa de Deus que nós respeitamos, cuidamos e fazemos o que fazemos. É por causa de Deus que eu vivo, Ele é a base da minha vida, porque eu amo o Senhor, eu me dedico à obra de Deus, eu me comprometo com essa obra. Porque eu amo o Senhor, Ele me pôs aqui. Irmãos, quantas igrejas eu já visitei? Muitas. E eu quero dizer para você que o melhor lugar é aqui. Sabe por quê? Porque foi aqui que Jesus me pôs. Não é que as outras não sejam boas, as outras são ótimas. Jesus é o Senhor lá, então é top. Mas o lugar que Jesus me colocou é aqui, então eu vou honrar esse lugar, porque Deus me colocou aqui. Eu vou amar, eu vou servir, eu vou ser um instrumento de Deus, e Deus vai me dar crescimento neste lugar, porque eu estou honrando a vontade dEle. Quantas pessoas não estão felizes, porque elas não estão plantadas no lugar que Deus colocou. Mas o orgulho é tanto. Aí eu não volto, eu esperneio, lá é isso, é aquilo. Ah, então vai para onde você quiser. Tá tudo bem. Por quê, irmãos? Porque eu preciso ouvir Deus. Porque eu amo o Senhor, eu sou o melhor funcionário que a minha empresa podia ter. Isso, neném. Eu estou no melhor emprego, porque é esse que Deus me deu para hoje. Então eu vou ser o melhor neste lugar. Eu nem vou ficar em rede social o dia inteiro roubando hora do meu patrão, porque Deus está vendo. Eu nem vou amaldiçoar esse lugar, porque é desse lugar que sai o meu sustento. Eu não vou reclamar, não vou falar que o salário é uma miséria, porque isso é pecado. Irmãos, se os nossos pensamentos atraem situações, imagina o que a gente fala. O que não atrai sobre nós. Mas a gente não para pensar nisso. Eu amo ao Senhor de todo o meu coração, a minha vida inteira é baseada nisso. Mas quantas vezes, meus amados, nós estamos tão desatentos, displicentes, muitas vezes indisciplinados, não conhecemos a palavra, somos volúveis. Um dia eu amo a Deus, no outro dia eu falo, que Deus é esse que faz uma coisa dessa? Somos muitas vezes enganados por nós mesmos. Eu amo o Senhor, no outro dia eu falo, estou tão chateado com Deus. Misericórdia, eu sei que não é certo. Então tá bom, então arrepende. Arrepende. E conserta logo isso. Porque eu me tornei um líder de célula. Por quê? Vá pensando aí, você que é um líder. Por que você se tornou um líder de célula? A maioria de nós, quando nos tornamos líderes de célula, nós entendemos que isso era um chamado. É um chamado de quem? De quem é o chamado, irmãos? Mas aí quando nós enfrentamos o desafio de edificar pessoas, porque é desafio. Rapaz, edificar pessoas, nós temos a vontade de afogar. Meu irmão, afoga aqui nessa água do Espírito. Até você ser curado. Alguém já fez isso comigo. Você acha que eu também não dei trabalho, irmãos? Uma vez a pastora Lúcia falou assim para mim, eu já estava para te pegar. Ainda bem que você se arrependeu disso aí que você falou. Todos nós já passamos por isso. Sabe, irmãos, quando nós enfrentamos o desafio de edificar pessoas, quantas vezes nós falamos, não, misericórdia, não quer mais isso não. Sabe por que eu aceitei ser líder? Aceitei ser líder porque o pastor fica falando lá na frente, pressionando a gente. Mas não era um chamado, criatura. Quando a gente diz sim para qualquer coisa,
Na obra de Deus, nós estamos dizendo sim para o Senhor. Mas quando a gente diz não para qualquer coisa também na obra de Deus, a gente está dizendo para o Senhor. E tudo bem, porque existem momentos na nossa vida que a gente precisa dizer, agora eu preciso de um tempo, agora eu preciso restaurar algumas coisas. Acontece. Teve um tempo na minha vida que eu precisei abrir mão de vários ministérios que eu exercia, porque eu não estava dando conta. Naquela época eu estava no louvor, eu estava na dança, na intercessão, eu trabalhava como facilitadora de veredas, eu trabalhava na equipe de apoio do encontro, eu trabalhava em todos os ministérios, e quando eu estava na igreja, que não tinha ninguém para contar o ofertório, eu ia doida, para lá e para cá, e as crianças atrás de mim, onde eu ia atrás, segurando na minha blusa, e eu falava, vem cá mãe. E chegou uma hora que eu olhei e falei, Jesus, eu preciso dar um tempo, e algumas coisas eu tive que dizer não. Mas diga não pelos motivos certos. Mas não diga que é por pressão. Irmãos, tudo que fazemos é na obra de Deus. De onde vem a sua motivação? Se a sua motivação não vem do Senhor, ela vai falhar. Porque nenhuma pessoa consegue te suprir, te monitorar, te levantar, te motivar. Não consegue. É o Espírito Santo que gera isso em nós. É o Espírito Santo, então se apaixone. Gasta tempo na presença de Deus, gasta tempo de oração, gasta tempo de jejum, gasta tempo de perseverança em Deus. Irmãos, o pastor não é dono da igreja, de nenhuma igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Não seja enganado pelas mentiras do diabo em nome de Jesus. Sabe por que nós continuamos servindo ao Senhor, todos nós? Graça de Deus. Porque nenhum de nós tínhamos condições de fazer nada. Quem foi que nos limpou, purificou, edificou, enviou? O Senhor. Eu sei para quê e por quem eu fui conquistada. Cada um de nós precisamos saber. Você precisa saber, eu não tenho medo, irmãos, de verdade, diante de Deus, de envolver a minha vida no ministério. De envolver a minha família no ministério, não tenho medo. Eu tenho ouvido muitos irmãos, teve uma irmã até que ela me procurou um dia, e a gente estava conversando, e ela falou assim, pastora, eu saí da comunidade. Falei, é mesmo? Falei, onde você está? Estou procurando uma igreja. Falei, é mesmo? Eu levei um susto. Falei, você está procurando ainda, mas você já saiu e está procurando? Deus vai falar comigo. E eu falei, tá. Falei, ué. Fiquei pensando, está sem cobertura, mas ok, fiquei ouvindo. Aí eu falei, mas por que você saiu? Ela falou, porque eu decidi cuidar da minha família. Eu falei, oi? Pois eu cuido da minha aqui dentro. Desde criança. Sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Nós achamos que a obra de Deus é pesada demais. E nós falamos assim, eu vou proteger a minha família, porque se eu me dedicar à obra, a minha família vai se perder. Quer dizer então que você cuida melhor da sua família do que Jesus cuida da sua família? Porque quem cuida da minha família é Jesus. Sabe qual é a minha parte? Eu pego a palavra desde bebê. Esses dias eu estava mostrando para a Gabriela, eu falei, quando você era pequena eu fazia isso. Eu abria a Bíblia e falava assim, oi nenê, presta atenção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esperneando, porque neném é assim. Porque Jesus ama o neném, amou de tal maneira que entregou Jesus. E eles lá, esperneando. Mas sabe o que eu acreditava? E eu acredito até hoje, que eu estava gerando a palavra na vida dos meus filhos. Eu sempre trabalhei na igreja. Sempre fiz um monte de coisa. E os meus filhos estão juntos. Em casa eu sou mãe, 100%. Ela não é crianças. Não é mais criança, mas para mim é. Sou mãe. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Já tomou banho? Já leu a Bíblia? Já orou? Fez sua lição? Está procurando emprego? O discurso lá em casa agora para o Daniel todo dia. Mandou currículo? Foi aonde? Imprime outro. Mãe, filho, 24 horas. Mas o que é que guarda os nossos filhos? Não são os meus conselhos, porque eu sou falha. O que guarda os meus filhos é a palavra, e é a palavra em casa, é a palavra na igreja, é a palavra na rua, é a palavra no parque quando saio. Porque eu saio, eu vou no cinema, eu vou no shopping, e eu vou e fico falando, tá vendo? Isso daí não é de Deus não, isso aqui é bênção. É o tempo todo falando de Jesus. Porque é isso que guarda a família. Como é que eu posso dizer que servir a Deus, me envolver no ministério, vai matar os meus filhos? Eu não consigo conceber isso.
Eu não consigo. Eu conversava com uma irmã outro dia também, que eu conhecia muitos anos atrás, eu já estou encerrando. E eu falei assim para ela, eu falei, como é que você está? Ela falou, estou bem, pastora, só que assim, né, agora eu estou mais tranquila, eu não estou mais fazendo nada, assim, diretamente. Eu falei, como assim? Você não está mais fazendo nada? Não. Eu falei, mas por quê? Né? Aconteceu alguma coisa? Decidi cuidar da minha família. Eu comecei a me lembrar de quando eu a conheci. E quando eu conheci essa irmã, os meus filhos eram a Gabi de 5, o Daniel de 2. Sabe o que eu fazia? Eu ia na casa dela. Além da célula, eu ia na casa dela com os dois. Dava um brinquedinho para os dois e ficava conversando com ela. Para ajudar a transformar áreas da vida dela. E eu fiquei olhando. Passou um filme na minha mente. Eu falei, quer dizer que eu posso dedicar a minha família, dedicar tudo? E agora a irmã fala assim, não vou fazer mais nada não, cuidar da minha família. Eu fiquei tão indignada e na hora Jesus fez assim comigo. Você fez para quem? Tá bom, Jesus, desculpa, estou errada. Você fez para mim? Então descansa, vou tratar cada um no seu tempo. E eu falei, tá bom, Senhor, me perdoa. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes é fácil a gente falar, porque a gente não está na pele do outro, né? E foi isso que Deus ministrou comigo. Ó, você fez para mim, fica na sua. Foi isso que Deus fez. Então, irmãos, o tempo vai passando e nós precisamos disso, nos responsabilizar pelo amor de Deus revelado por nós na cruz. Eu não tenho medo, de verdade, de me envolver com o Senhor, de me envolver com as pessoas. Mas o meu envolvimento, em primeiro lugar, tem que ser com Ele, o seu também. O mundo trabalha, irmãos, no ritmo dele. O mundo trabalha no ritmo dele e não vai mudar. Não vai mudar. E daqui a pouco, a gente começa a ouvir falar, é muita coisa, já teve uma onda, assim, é muita coisa na igreja, muita pressão. A gente precisa descansar. Ok, nós precisamos. Mas a obra do Senhor não pode parar, porque se a gente parar de fazer o que é o principal da nossa vida, vai sobrar o quê, irmãos? Só o que tem no mundo. Isso não é para nós. Eu quero pedir para os irmãos do louvor virem para cá. E eu quero convidar você, em nome de Jesus, irmãos, a avaliar. Como estão as coisas no seu coração hoje, o quanto o amor de Deus ainda é a bússola para todas as decisões. Por que é que nós vimos a igreja todos os domingos, irmãos? Tem que ser por amor. Não pode ser para receber o que a gente sonha. Tem que ser por amor. Porque mudamos essa ou aquela área da nossa vida. Tem que ser por amor a Cristo. Irmãos, eu não sabia de nada e eu ainda não sei muitas coisas. Mas existe uma sede no meu coração de agradar a Deus. Domingo eu saí daqui tão alegre, porque eu vi os irmãos saindo para a rua, voltando chorando, porque pessoas se converteram. Porque o Luiz entrou lá na barbearia, lá com os irmãos, e orou. Uma pessoa entrou aqui e ficou ouvindo a palavra, e a gente ficou tão alegre, e recebemos unção. Foi maravilhoso 7 dias, não foi? Mas isso tem um propósito, não foi só para a gente ficar alegre. Foi para que outros sejam alcançados. Então o Espírito Santo nos traz essa consciência de responsabilidade, de envolvimento, de transformação, porque eu amo a Cristo, não porque o outro está falando. O que é que precisamos deixar? O que é que precisamos trazer para nós de volta? Quantas pessoas passaram pela casa de Passo, foram tocadas por Deus, mas elas estão aqui? Muitas não mais. A gente pode buscar, mas com a motivação certa. A gente pode fazer muito mais. Irmãos, eu lembro que quando tinha as aulas, como o Luiz falou do crescer, quando eu fui para o seminário do Verbo Vivo, eu nem piscava, eu ficava assim, ó.
Porque eu fiquei tão maravilhada com tudo aquilo que eu recebi. Mas não adianta nada ficar maravilhada se eu não pôr em prática uma vida santa, uma vida nova. Quando eu percebi, as pessoas estavam me chamando de pastora. Eu falei, pastora, eu levei um susto. Porque eu não esperava isso. Quando eu fui ungida, as pessoas já me chamavam de pastora há algum tempo. Eu falei, nossa, quando foi que isso aconteceu? Mas que bom, irmãos, que Jesus fez isso na minha vida. Quantos aqui eu vi chegar adolescente? Né, Rafites? Adolescente. O tempo passa assim, ó. Mas o tempo que nós temos é só hoje. Durante o início das Casas de Paz, a gente cantou uma música, eu nem vou pedir para cantar, pode ficar em paz. A gente cantou uma música que falava assim: haverá um dia que o noivo descerá. Haverá um dia que a terra se abalará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta. Jesus está chamando você para bater a porta de muitos. Jesus está chamando você para se posicionar. Coloque-se de pé em nome de Jesus, por favor. Jesus está nos chamando, sabe para quê? Resolva a sua vida, resolva as suas pendências, resolva os seus medos e ansiedades, resolva as áreas da sua vida que você precisa de transformação. Recebe ousadia, recebe poder de Deus, recebe a alegria do Espírito Santo, recebe renovo sobre a tua vida, recebe ânimo, recebe vigor. Isso é pela fé. E se eu não tenho fé, preciso pedir a Ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa pela minha incredulidade. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, por palavras frívolas. A Bíblia diz isso. Por palavras frívolas que eu declaro em momentos de angústia. E eu falo: não quero mais, não gosto, não vou, não concordo. Não é bem assim. Não creio, tenho medo, não vou mais. Rejeite essas mentiras do diabo na sua mente, porque nós estamos sendo preparados dia após dia, domingo após domingo, para batermos nas portas, abri-las e dizer: vem, vem, porque tem um lugar que tem novidade de vida. Eu conheço o lugar, e esse lugar é o próprio Jesus. Esse lugar é Ele na sua vida. Esse lugar é Ele na minha vida. Como bateremos as portas se estivermos fracos, se estivermos olhando e achando que a nossa motivação vem do amigo, vem de um dia bom? Não, não vem. A minha e a sua motivação tem que vir do Senhor. A minha e a sua motivação tem que vir dEle, porque Jesus está às portas. E quando Jesus voltar, as paredes vão estar aqui, a estrutura física vai estar aqui, cadeiras, instrumentos, microfones, ventiladores, berçário, cantina, e tudo que a gente se preocupa tanto em cuidar, em trabalhar, vai estar aqui. Em nome de Jesus, que as pessoas, nós que estamos aqui, não estejamos aqui. Mas se eu não resolvi a minha vida, se eu permiti pendências, se eu deixei coisas sem resolver, se eu não venci vícios por amar a
Ele mais do que os meus vícios, se eu não venci ressentimentos por considerar os meus ressentimentos maiores do que o amor dEle, então eu vou estar aqui. Quando a gente ouve Jesus falando, 2 numa cama, 1 será levado. 2 estarão no campo, 1 será levado. O que Deus está falando? De pessoas que conheceram o Senhor, conheceram a palavra, mas não mudaram áreas das suas vidas. Não, eu não quero. Quantas pessoas Deus permite a oportunidade de falar, vem aqui, abre o seu coração, eu não quero falar. Você sabia que falar é libertador? Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu falei, Deus, o que é isso? Como é que pode alguém falar e dar resposta para si mesmo? Sabe por quê? Porque ele está falando. Eu fui para a palavra de Deus, falei, meu Deus. E Deus fala sobre confessar. Jesus fala, confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Não é falar? Ah, mas Freud não era de Deus. Eu sei lá se ele não era de Deus. Eu sei que uma sabedoria do alto foi dada a esse homem. Escreveu tantas coisas. E há muitos outros. O que fizeram com aquilo que Deus deu, não sei. Isso não cabe a mim. Mas eu preciso aproveitar todas as coisas que Ele me dá. Com o entendimento de que Ele é o Senhor. Se você está disposto a clamar ao Senhor com a sua vida, com a sua maneira de ser. Em nome de Jesus, ore agora. Comece a dizer para o Senhor, Pai, eu quero ser um desses que não vai parar de clamar. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe.